Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 64, isso, aula 64 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar fundamental como pontapé inicial para o estudo da mediunidade. E já iniciando, já começando a nossa aula de número 64, para que você possa se localizar, Nós estamos na segunda parte do livro, Livro dos Médiuns, obviamente, capítulo 6, que trata das manifestações visuais, e estamos na teoria da alucinação, onde Kardec está levando em consideração alucinações. E agora estamos no item, metade do item 113. Terminamos a aula passada numa pergunta que Kardec está fazendo algumas perguntas sobre o tema alucinação, e visão, e os espíritos estão respondendo. Então, a pergunta que Kardec vai colocar agora é a seguinte: podem-se considerar como sendo aparições as figuras e outras imagens que se apresentam frequentemente no semissono ou simplesmente quando se fecham os olhos? Então você está ali naquela... Olha, pergunta muito interessante, do Kardec. Você está na iminência do sono ali, está no estado, entrando já no estado de sono, e pode vir alguma imagem, alguma coisa do tipo. Então Kardec perguntou, na verdade, se essas imagens podem ser consideradas. Bom, a resposta que os espíritos dão é a seguinte: desde que os sentidos se entorpecem, o espírito se desliga e pode ver ao longe ou perto aquilo que não podia ver com os olhos. Primeiro, lembrando que o espírito não se desliga do corpo, gente. Muito embora esse espírito tenha ditado isso, hoje, através das novas pesquisas, já falamos isso anteriormente, acontece que Kardec não tinha plena consciência do que era o perispírito. O que ocorre é que o perispírito se expande, e nessa expansão o perispírito pode ir a muitos lugares. É muito importante nunca esquecermos da teoria de campo do perispírito. O perispírito é um campo, ou pelo menos existe um campo intrínseco ao perispírito, e esse campo, dentre muitas das suas propriedades, ele tem a expansão. Um exemplo gigantesco, talvez até fora de proporção, mas que eu costumo muito citar, é o Sol. Sim, a nossa estrela querida e amada, nossa estrela amarela de quinta grandeza, o nosso Sol, fonte da vida orgânica, fonte de tudo que acontece aqui na Terra. O nosso Sol está a uma distância de 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, mas ele se expande, o campo luminoso dele se expande e ilumina a todos nós aqui na face da Terra. O Sol é um só, mas ele ilumina o Japão, o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, África, todos os continentes, a Oceania, os polos, e é um Sol só. O Sol não sai de lá de onde ele está e vem aqui na Terra. Ele expande o seu campo luminoso. De maneira análoga, o perispírito, gerado pelo espírito que somos, ele também expande e vai a lures, vai a outros lugares, tá bom? Mas se você ainda prefere, é sempre bom lembrar que nossa intenção aqui não é criar querela, nem briga, nem contenda. Se você é aquele ou aquela que prefere ficar com a definição de Kardec, de o perispírito sendo algo semimaterial, não precisamos brigar por isso, cada um no seu tempo, tá? Bom, e Kardec continua:
A miúdo, essas imagens são visões, mas podem ser também um efeito de impressão que a visão de certos objetos deixou no cérebro, que lhes conservou os traços como conserva os sons. Então veja a lucidez e a coerência desse espírito. Num primeiro momento, ele diz que os sentidos se entorpecerem durante o sono, o espírito, ele usa o termo se desliga do corpo, mas o espírito, considera também que pode ser um efeito da imagem retida no próprio cérebro, tá? Então isso é muito importante de se entender, tá bom? Bom, o espírito liberto vê então em seu próprio cérebro as impressões que nele se fixam e impressões que nele se fixaram, como sobre uma chapa de daguerreotipia. Deixa eu explicar o que é um daguerreótipo. O daguerreótipo foi o primeiro processo fotográfico comercialmente bem sucedido. Foi criado pelo francês Louis-Jacques Mandé Daguerre, daí o nome daguerreótipo, né? O nome dele, do inventor francês, era Louis-Jacques Mandé Daguerre. Ele criou esse modo comercial de fotografia em 1837 e isso foi apresentado ao mundo em 1839. Então o espírito está se valendo dessa imagem que fica na chapa do daguerreótipo, tá? Sua variedade e sua mistura formam os conjuntos bizarros e fugidios que se apagam quase que imediatamente, apesar dos esforços que se façam para retê-los. A uma causa semelhante é preciso atribuir certas aparições fantásticas que nada têm de real e que frequentemente se produzem no estado de enfermidade. Consta que a memória, e aí é muito interessante que o espírito aqui, com tremenda consciência, de certa forma está até nos passando uma mensagem. Olha, cuidado, nem tudo que você vê quer dizer que são espíritos, pode ser impressão no próprio cérebro, impressão deixada no cérebro. Consta que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Por qual singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Aí está um mistério impenetrável, mas que não é mais estranho do que os das ondas sonoras que se cruzam no ar e não ficam menos distintas. E aqui interessante, o espírito mostrando o seu limite. Ele não conhecia ainda a estrutura do cérebro, ele não conhecia o hipotálamo, o hipocampo, que é a região cerebral em que guarda imagens. Ele lembrou também das ondas sonoras que se cruzam, mas não se misturam. Por quê? Porque cada onda tem a sua frequência própria, fixada. A frequência não há como misturar, Quando se estuda ondas, lá na física você compreende bem esse fenômeno. E aí o espírito continua. Em um cérebro sadio e bem organizado, essas impressões são nítidas e precisas. Em um estado menos favorável, se apagam e se confundem. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Isso parece ainda menos extraordinário se admite, como em frenologia, uma distinção especial a cada parte e mesmo a cada fibra do cérebro. Frenologia, era usado muito no passado, hoje a neurologia não usa mais, mas a frenologia, ela associava a estrutura fisiológica de cada parte do cérebro, até mesmo a algum tipo de comportamento. Claro que essa frenologia já foi substituída pela neurologia, mas o Livro dos Médiuns é de quase 2 séculos atrás. Então muita coisa já foi descoberta. Então é preciso, sobretudo, estudar muito a esse respeito. Para quem quer se aprofundar no tema, tá? Só isso. Bom, as imagens chegadas ao cérebro
As imagens, tá aqui, ó. As imagens chegadas ao cérebro pelos olhos, aí deixam, pois, uma impressão que faz com que se lembre de um quadro como se ele estivesse diante de si, mas sempre isso não é senão uma questão de memória, porque não se o vê mais. Ora, em certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro e reencontra essas imagens, sobretudo aquelas que mais o impressionaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições do espírito. E é assim que reencontra a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, de figuras de animais bizarros que viu em uma outra época, em pintura ou mesmo em narrações, porque as narrações também deixam impressões. Assim a alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem daguerreotipada no cérebro. Então, muito interessante, né? Muito interessante essa visão lúcida que Kardec está nos passando, dessa visão, essa visão fisiológica no cérebro, né? De imagens que você viu, às vezes num quadro, numa escultura, enfim, numa obra de arte, ou num texto literário, né? Que você leu e aquela... Quando você lê um texto, se ele tiver fotos, né, tiver imagens, melhor ainda, porque isso já fixa no cérebro. Mas mesmo nos textos onde não existem imagens, não existem desenhos, nem fotografias, você vai lendo e vai imaginando, vai criando as imagens no seu cérebro e isso fica retido na sua memória. E aqui está sendo nos lembrado muito bem de que essas imagens, o espírito que nós somos, mesmo no estado de cessação das impressões normais, quando você está acordado ou no estado de vigília, o espírito tem acesso a essas imagens e muitas vezes o menos avisado pode confundi-las com alguma visão que ele julgue estar tendo no momento. Na verdade, ele está tendo uma visão, só não é uma visão espiritual. E Kardec continua: no estado normal, essas imagens são fugidias e efêmeras, porque no estado de enfermidade, o cérebro está sempre mais ou menos enfraquecido. Não existe equilíbrio entre todos os órgãos. Alguns somente conservam sua atividade, enquanto que outros estão de alguma sorte paralisados. Daí a permanência de certas imagens que não são mais apagadas, como no estado normal, pelas preocupações da vida exterior. Aí está a verdadeira alucinação e a causa primeira das ideias fixas. Então, de novo, Kardec lembrando no estado de consistência das imagens. Olha, pessoal, não é simples, não é um fato simples. É algo muito complicado, espiritualidade. Isso é muito complicado mesmo, o fenômeno mediúnico de visão. Eu vejo as pessoas de maneira muito leviana, sabe? Às vezes até inconsciente, às vezes não é maldade não, às vezes não é leviandade não, é por ignorância mesmo, é por ignorância, a pessoa não sabe como o seu próprio cérebro funciona, não sabe do que o cérebro é capaz de pregar, né? As peripécias que o nosso cérebro é capaz de nos pregar. E às vezes a pessoa com uma crendice muito exacerbada, sabe? Uma crendice muito exacerbada acredita aí em qualquer coisa, é preciso ter cuidado. É preciso ter muito cuidado, porque isso leva ao fanatismo, leva à fixação de ideias erradas, né? Leva ao misticismo. Então é muito importante, temos aí a ciência ao nosso lado que vai nos conceder muitas informações e informações corretas, né? Informações corretas, então. Bom, e Kardec continua. Bom, na verdade, não esqueçamos que nós estamos estudando um tema que se chama Teoria das Alucinações.
Então Kardec está explicando aqui de onde veio a alucinação. E olha, que coerência, se nós pararmos para pensar que nessa época não existia neurologia, não existia ciência do sono, não se conhecia sequer a estrutura do neurônio. E é fantástico como Kardec estava muito à frente já da sua época, com essas ideias que muitas delas hoje são corroboradas pela ciência, né? Isso é muito importante. Continuando, como se vê, nos inteiramos dessa anomalia por uma lei fisiológica bem conhecida, a das impressões cerebrais, mas sempre nos foi necessário fazer a alma intervir. Ora, se os materialistas não podem ainda dar uma solução satisfatória desse fenômeno, é porque não querem admitir a alma. Também dirão que a nossa explicação é má, porque colocamos como princípio o que é contestado. Bom, então olha só o ponto de vista do Kardec. Como se vê, nos inteiramos dessa anomalia por uma lei fisiológica bem conhecida, a das impressões do cérebro. Mas sempre nos foi necessário fazer a alma intervir. Claro, porque a alma ela não está ausente de nenhum desses processos. Não vamos esquecer que somos seres encarnados, então o espírito que somos está no cérebro, ele está no corpo todo, em todas as células do nosso corpo, né? Via de regra, é verdade que há muito que se estudar a esse respeito. E Kardec prossegue. Contestado por quem, né? Contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria, depois que há homens sobre a terra e a negação de alguns não pode fazer lei. Então aqui Kardec faz uma comparação, né, de que sim, o fenômeno fisiológico, o fenômeno físico, químico e óptico que ocorre no cérebro é verossímil, sim, mas ele não anula, ele não contraria a presença do espírito. Há um espírito, sim, e esse espírito vê com olhos que não são esses que vemos. Esse espírito, ele tem um alcance maior do que o nosso próprio corpo, e isso é muito, muito importante considerar. Bom, tem uma explicação, tem uma pergunta aqui, uma auto-pergunta, né? Nossa explicação é boa? Nós a damos pelo que pode valer a falta de outra e, querendo-se, a título de simples hipótese, à espera de melhor. Tal como dá a razão de todos os casos de visão? Certamente que não. E desafiamos todos os fisiologistas de dar-lhe uma só, sob seu ponto de vista exclusivo, que resolva todos os casos. Porque quando pronunciaram suas palavras sacramentais, de superexcitação e de exaltação, nada disseram. Portanto, se todas as teorias da alucinação são insuficientes para explicarem todos os fatos, é que há outra coisa além da alucinação propriamente dita. Muito interessante, né? Se realmente essa explicação fisiológica, fisionômica da alucinação, que é consistente e verdadeira, mas ela não explica todo o cabedal, ela não explica toda a panaceia de fenômenos visuais, é porque realmente existem mais coisas aí. É que existe a imagem que não é uma alucinação. É que existe realmente a imagem mediúnica, que existe a visão mediúnica, e isso é um fato. Mas o materialista, claro, jamais ele admitirá isso. E Kardec encerra, inclusive, esse capítulo da seguinte forma: nossa teoria seria falsa se a aplicássemos a todos os casos de visão, porque alguns viriam contradizê-la. Pode ser justa se a restringimos a certos efeitos, como foi dito. Muito interessante, gente. Muita reflexão aí tem que se fazer. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam estudando. Esse é o propósito. E assim nós terminamos a aula de número 64.
Enfim, muito que estudar mesmo. Deixem aí os comentários, se assim vocês desejarem. No mais, beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Isso é muito importante. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.